Bom dia, turma. Bom dia, primeiro ano. Bom dia a todos. Como vocês estão? Aqui é a professora Gabriela de História e nós estamos nesse momento de aula online nessa semana. Não sabemos se semana que vem as aulas voltam presencialmente ou não, né? Desse modo, turma, eu preferi deixar a aula gravada já do que fazer a aula ao vivo, porque às vezes a internet pode cair, às vezes o computador pode dar uma travada, às vezes o aluno entra num determinado horário, não pode entrar em outro, né? Às vezes eu comecei a aula, entra um aluno no meio da aula e quer que eu repita o conteúdo. Então, para que não aconteça esses entraves, eu já vou deixar a aula gravada para que você possa assistir no momento que você puder assistir, tá? O importante é que você assista. Outro ponto, turma, é que no momento da nossa aula, eu quero que todo mundo assista o vídeo e também me fale lá no grupo do WhatsApp o nome de vocês para poder dar presença, tá? Eu vou fazer a chamada no nosso horário de aula. É importante. Não é porque nós estamos com aula online nessa semana que eu não vou fazer chamada, que você não tem que assistir a aula, tá? Vocês sabem que o conteúdo é super importante. O conteúdo de história ele é um conteúdo que é totalmente ligado um assunto no outro. Então, se você perder um assunto, você não consegue entender outro assunto, tá? Então, sabendo disso, para que a gente possa fixar o conteúdo da nossa aula passada, eu vou passar uma atividade para vocês hoje, tá bom? Na nossa aula passada, eu falei um pouco sobre o sedentarismo na pré-história. Que o sedentarismo na pré-história nada mais é do que uma moradia fixa. E quando você tem uma moradia fixa, tudo aquilo colabora para várias outras coisas. Quando você tem uma moradia fixa, turma, você começa a não precisar caçar todos os dias. Você começa a pensar em evolução de outras coisas. As mulheres começam a ter papéis importantíssimos na história. As mulheres começam a plantar, a colher, a cuidar da caça, começam também a desenvolver as primeiras falas. Não é? Então, quando você tem uma plantação e uma sedentarização e também você começa a domesticar os animais, são 3 pontos, 3 passos fundamentais para uma civilização. Então, se antes os povos pré-históricos eram nômades, ou seja, eles não tinham moradia fixa, eles ficavam morando em lugares diferentes diariamente, eles estavam em constante mudança, eles não conseguiam, então, por exemplo, plantar, porque eles estavam em constante mudança. Eles precisavam, então, sobreviver. Agora eles estão arrumando novas formas de viver naquele lugar. Então, eles começam a plantar, começam a colher, começam a caçar menos, começam a morrer menos, porque eles saem para caçar menos. Eles começam a entender um pouco mais como que funciona essa organização da sociedade. Quando eles passam a viver de modo sedentário, ou seja, com as moradias fixas, passam a domesticar os animais. Então, eles começam a ter alimentação ali em volta deles no momento que eles quiserem. Quando eles começam a utilizar os cachorros para poder e os lobos para poder proteger aquele rebanho de animais, né? Então, tudo isso contribui para que eles consigam se preocupar com coisas além, né? Então, daí surgem as primeiras civilizações, as primeiras comunidades, porque as pessoas começam agora a viver perto uma das outras. Elas começam a socializar mais, elas começam a desenvolver a fala, começam a desenvolver modos de vida que sejam mais seguros e mais utilitários para eles. Então, é tudo uma grande evolução. Sabendo disso, explicando rapidamente o que nós vimos na aula anterior, vocês vão hoje exercitar esse conteúdo. Então, vocês vão pegar o livro de história de vocês, o livro de atividades, tá? E também o livro didático, beleza? Então, vocês podem pausar o vídeo e anotarem aí no caderno de vocês quais serão as páginas da atividade. Do livro didático, eu vou passar a página 27. Então, na página 27 tem só uma atividade lá na página, que vocês vão fazer a página 27 inteira de atividades, tá? Já no livro de atividades, vocês vão fazer lá na página 12. Podem pausar o vídeo e anotar aí no caderno de vocês. Livro de atividades, página 12. Questão 1, 2 e 3, tá? Então, só recapitulando. Livro didático, vocês vão fazer da página 27. Livro de atividades, página 12.
questões 1, 2 e 3, tá? Vocês vão me enviar a foto da resposta das questões no livro, no caderno, no meu WhatsApp pessoal, no meu número privado, tá? Eu vou aceitar essa atividade aqui até o final do nosso horário. Então, se vocês puderem terminar até 12h30, vai ser válido, tá? Após 12h30, turma, eu não vou aceitar a atividade. Então, eu vou dar visto naquelas pessoas que me mandarem atividade no meu número privado, tá? Até 12h30. Lembrando, turma, que isso aqui vale ponto de caderno, isso aqui vale ponto de formativa. É importante que vocês tenham boa pontuação já no início do ano, para que vocês possam terminar o ano com tranquilidade, tá? E outra coisa, turma, não é porque é aula online que ela vai ser uma aula menos importante, ou que vocês não vão fazer a aula ou não vão assistir a aula, tá? Então, eu vou aceitar essa atividade de hoje até 12h30. Depois disso, eu não aceito mais, beleza, turma? Então, só recapitulando, a nossa aula de hoje, nós temos um horário só hoje. E vocês vão fazer essa atividade para mim, beleza? Qualquer coisa, podem me chamar no WhatsApp.